bordão que eu sempre uso, que é inovação não é invenção. E queria agradecer também a presença aqui do Pimentel por uma apresentação riquíssima em conteúdo. A solução do problema já está diagnosticado. Uma parte da minha carreira que eu queria comentar com todos, na verdade, antes de ser presidente da Intel do Brasil, eu tinha uma carreira acadêmica, eu sou doutor em ciência da computação, eu tenho 27 patentes no meu nome, pela IBM, pela Intel, e eu sou um inventor. E eu passei por esse processo, pela Intel eu fui membro do Comitê de Propriedade Intelectual da empresa, onde a gente tinha um carimbo, que era o DNP. O DNP significava o seguinte: essa é uma boa ideia, do not publish. Então esse processo que a Braskem tem de olhar e identificar o valor daquela ideia e transformar aquilo numa patente, isso é uma prática muito forte dentro das empresas, tanto a IBM como a Intel, né? O que eu olho é interessante esse número 27 patentes que eu tenho associado ao meu nome agora como conselheiro, membro do Conselho de Administração do Centro de Inovação no Agronegócio. Eu visitei muitas das instituições inovadoras no Brasil, né? A Embraer, uma empresa emblemática de inovação brasileira, o livro Inovação do Brito Cruz coloca o nome Embraer e o nome Embrapa como entidades brasileiras que são assim, símbolos da inovação. Eu visitei a Embrapa e eles me apresentaram um gráfico do número de patentes do Centro de Instrumentação da Embrapa, e eles têm 300 colaboradores e depois de, acho que 15 ou 20 anos de trabalho, eles tinham 31 patentes. Uma das métricas de sucesso, um engenheiro médio, um PhD médio no laboratório da Intel tem que ter 2 patentes por ano. Se ele não publicou 2, ele vai receber um Improvement Required. Agora, isso é tudo muito complicado. Agora, a experiência, os dados que foram apresentados, né? Puxa vida, está levando 10 anos para se avaliar uma patente. O Patent Examiner é um sujeito altamente qualificado. Muita gente não sabe, mas o Albert Einstein foi um Patent Examiner na Suíça. Você precisa de gente desse nível para interagir com o inventor, porque as invenções são obras que são não óbvias para one skilled in the art. Esse é um dos critérios de patenteabilidade, né? Not obvious to the skilled in the art. Então, o sujeito que vai interagir com você, você é um inventor, do outro lado da linha você tem que ter um cara muito inteligente. A solução do problema está no ponto do Roberto, é a priorização da inovação no país. Inovação não é invenção, o sujeito que inventou, ele precisa patentear para ter uma segurança legal que aquela ideia não vai correr. Ele precisa ter um investimento de venture capital e ele precisa ter todo esse arcabouço de inovação fomentando. Então a pergunta do primeiro panelista, né, que você colocou ali, será que um melhor INPI vai fazer o Brasil mais inovador? Do meu ponto de vista, sim. Isso é necessário, mas não é suficiente. O investimento de uma maior fração do PIB em inovação efetiva, hoje mesmo a métrica de investimento brasileiro em inovação é uma fração do PIB. Isso não se justifica, como a Giana colocou aqui. Nós temos um investimento em H1, que é o primeiro horizonte, que é a pesquisa pura, muito forte. Nós temos uma fraca H2, que é o segundo horizonte da inovação, que quando você conecta a universidade, que nós temos pesquisadores brilhantes com as empresas, e o H2 e o H3 é muito fraco, e H4 nós temos empresas como a Embraer gerando isso. Então nós temos um problema, que é uma ponte entre um meio acadêmico brilhante e empresas inovadoras, e como é que eu conecto isso a meio de pagamento. A solução, eu fiz um Google aqui enquanto até mostrei para o Pimentel, a solução é essa priorização. Tem um concurso aberto aí para a Receita Federal, agora esse mês foi anunciado 4 mil novos fiscais da Receita Federal recebendo R$16 mil como salário inicial. O número 4 mil é mais ou menos o número que você precisa. O salário, acho que seria bom para você atrair uma pessoa, um jovem Albert Einstein, para trabalhar com a gente aqui, nós do lado das empresas. Nós precisamos desses jovens inovadores reconhecidos pelo país como Patent Examiners, para que a gente tenha esse arcabouço criado. Então era mais ou menos isso que eu queria colocar aqui, a ideia de que você vai ter apenas as invenções levando o Brasil à inovação, não basta, é preciso ter todo esse arcabouço, incluindo um INPI
state of the art no mundo. Obrigado. Obrigado.